Meus queridos, treta teológica saborosíssima, daquelas que vocês gostam. No capítulo 28 de 1 Samuel, você vê um evento maravilhoso. Aqueles eventos que tiram você do sério ao ler a Bíblia. Sim, Samuel vai até uma necromante, uma feiticeira, uma pitonisa, e pede para que ela invoque Samuel do mundo dos mortos. E daqui a pouco ela faz uma magia lá, Samuel aparece. E Samuel começa a conversar com Saul. E fica aquela dúvida, mas espera aí, Samuel não morreu? Os mortos podem falar? Pode haver esse tipo de interação? É possível isso na Bíblia? E será que não era o diabo, o mochila de criança, o capiroto sete pele? Quem será que estava conversando com Saul? Eu tenho que te dizer, não há um consenso sobre isso na teologia. Existem argumentos muito fortes de ambos os lados. Em primeiro lugar, eu quero falar para você sobre as pessoas que entendem que de fato era Samuel. Se você olhar no verso 15 do capítulo 28 de 1 Samuel, o autor diz expressamente que é Samuel. E ele diz assim, e Samuel disse a Saul. Então ele está dizendo que é Samuel. Então, quem entende assim, diz logo, é Samuel. Por quê? Porque o autor diz que é Samuel. Esse é o argumento mais forte, inclusive. O capítulo 15, verso 35, diz assim, que Samuel não viu mais o rosto de Saul até a sua morte. Essa ênfase, até a sua morte, pode enfatizar, pode dar a entender que, de fato, depois da morte, ele viu Saul. E que o autor estava enfatizando até a morte como um ato de excluir o fato dele se encontrar depois da morte. Aliás, outro argumento forte é que a pitonisa, ela sabe que está invocando alguém do mundo dos mortos. Ela não é charlatã. O texto mostra muito claro que ela não é charlatã. Se você olhar no verso 12, inclusive, o texto diz, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo, por que você me enganou? Você é mesmo Saul. Ou seja, ela sabia que estava invocando um espírito que não era desse mundo. Ela não estava diante de um ato de charlatanismo. Ela, de fato, viu alguém sendo invocado naquela sala. Outro argumento favorável à ideia de ser Samuel ali é que Deus proíbe consultar mortos. Isso está lá em Levítico 19:31. Mas a Bíblia não diz que é impossível consultar mortos. Diz que é proibido. E um argumento possível assim. Tanto é possível que Deus proíbe que se faça. Não quer dizer que é impossível. Outro argumento favorável é que a leitura tradicional, a tradição judaica, inclusive, sempre entendeu esse texto como Samuel mesmo. Sempre entendeu que é de fato Samuel que aparece ali, por mais esdrúxulo, por mais louco que isso seja. E alguns dizem assim, não é Samuel, é o diabo, porque ele está dizendo, faça subir. O verso 8, Samuel diz assim, Saul diz assim, eu quero que você faça subir alguém. Se faça subir, está no inferno, então é o diabo. Na verdade, a expressão faça subir se refere ao mundo dos mortos, ao Sheol, ao lugar onde os mortos ficavam, mortos de uma forma geral. Saul está dizendo que ele quer conversar com o morto, não necessariamente com alguém que está no inferno. Esses são os principais argumentos acerca da ideia de quem acha que de fato era Samuel ali. E eu quero falar agora dos argumentos contrários sobre a defesa, e é a posição que eu adoto, de que não era Samuel. Em primeiro lugar, quem vê a figura é somente a pitonisa. Ela vê e descreve, e Saul reconhece e constata, é Samuel, pela descrição que ela dá. Se você olhar no verso 14, ela diz assim, Saul pergunta, como é essa figura? Ela diz assim, vem um homem, um ancião, ele está envolto numa capa. E aí Saul, só com essa descrição, diz, é Samuel. Pronto. Saul quer muito ver Samuel. Então qualquer pessoa, se parecesse um duende cor-de-rosa com chapéu laranja e uma saia rodada, ele ia dizer que era Samuel. Ele quer muito ver Samuel. E por Saul constatar que era Samuel, o autor passa a chamá-lo de Samuel durante todo o texto, tomando como premissa a afirmação de Samuel. A afirmação de Saul, de que de fato estava conversando com Samuel. Então o autor passa a dizer, e aquele ser, o Samuel, aquele Samuel começa a conversar. Então o autor toma como base essa afirmação de Saul e chama ele verdadeiramente de Samuel. A tradição lê de fato como sendo Samuel. Mas esse texto não pode ser olhado somente na análise crua do texto. Ele precisa ser olhado também com viés teológico, porque a afirmação de ser Samuel traz algumas premissas, e premissas muito graves que podem complicar a nossa teologia. Aliás, o texto diz que Samuel não viu até o dia da sua morte, como eu falei anteriormente. Se ele não viu até o dia da sua morte, por que ele veria depois de morto? Por que o texto dá essa ênfase? Na verdade, o texto dá uma ênfase de que Samuel
por ter pena de Saul, nunca mais quis olhar para o rosto dele, porque toda vez que olhava se compadecia, a ponto de Deus chamar a atenção no capítulo 16 e dizer: até quando você vai ter dó de Saul? Então, para não ter mais dó de Saul, Samuel se afasta, e aquele texto parece ter uma conotação de afastou para sempre, desvinculou, cortou laços, e não somente a morte como limitador, mas uma força de expressão para dizer que ele cortou relações definitivamente com Saul. Outra coisa, se você olhar no verso 6 desse mesmo capítulo, capítulo 28, o texto deixa bem claro que Deus não falava mais com Saul. Saul, inclusive, está angustiado e ele pergunta ao Senhor, e o texto diz: e o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Samuel é um profeta. Como o texto diz que Deus não falava mais com Saul por profetas, e logo em seguida vai falar com Saul por um profeta, que no caso é Samuel. Então, isso seria uma contradição do texto, de modo a entender que não era Samuel. Aliás, o texto também diz, a entrega da profecia seguinte é que o suposto Samuel diz assim: olhe, você vai perder a batalha. Israel vai ser entregue aos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estarão comigo. O amanhã é figurado, porque é um tempo futuro. Mas a verdade é que nem todos os filhos de Saul morreram naquela batalha. A profecia não foi correta, porque Isbosete fica vivo. Isbosete só vai morrer muito tempo depois. Inclusive, ele tenta tomar o trono de Davi. E por último, a afirmação: tu e teus filhos estarão comigo, leva a crer que, quando morreram, Samuel e Saul foram para o mesmo destino. Essa é uma implicação muito perigosa, que, à luz da minha teologia, entendendo a Bíblia como um sistema, não pode casar. Para mim, Saul foi para um lugar, Samuel foi para outro lugar. E você, o que pensa? Qual é a sua conclusão? Esse texto é treta pura. Qual é a sua opinião?